Eu entrei aqui debaixo desse casulo para ver se eu desaparecia dentro da casa. Como uma mágica, fazer um casulo para desaparecer dentro da casa. Salvador, 5 de outubro de 2020. Te mando essa carta. Ontem foi domingo e eu assisti o Dilema das Redes no Netflix. De repente eu fui tomada a pensar várias coisas que atravessam a nossa conversa e o nosso componente, especialmente essa semana, né? Eu comecei a escrever uma carta para você ontem, Paula. Uma carta que contava um pouco do meu reencontro com esse texto do Benjamin. Mesmo sendo domingo ontem, eu assisti esse documentário na Netflix e comecei a fazer 1000 conexões sobre questões que pareciam que estavam dentro desse casulo, dessa constelação em movimento do AK-42. Chegaram várias palavras: magia, tecnologia, ferramenta, manipulação, feitiço, pós-verdade. E aí eu fui no texto do Benjamin, que é um texto que eu li muitas vezes, sabe? Durante a graduação e do mestrado. E eu encontrei algumas coisas. Eu encontrei o livro que estava todo grifado e tinha algumas anotações assim na borda do texto. E eu fiquei vendo ali pelos grifos a memória também de tempos ali, não do tempo só de estudante, mas uma sobreposição de vários tempos em que eu li esse texto. Eu me lembrei de um professor especialmente que sempre dava esse texto e ele foi meu professor também no mestrado, Adalberto, o nome dele. E, enfim, eu encontrei um caderninho antigo que foi um caderno meu do mestrado. Olha a cara desse caderno. Eu fiquei lendo. Esse professor meu, ele dizia sempre que era importante ler esse texto, entendendo também que ele tinha sido escrito entre 35 e 36 e publicado depois, né? Talvez em 55 no Brasil, não sei quando foi publicado na Alemanha. Mas e o mais bacana era justamente pensar como é que o entendimento dele das tecnologias naquele momento era diferente pensar, não sei, eu acho que eu li esse texto pela primeira vez no começo do ano 2000, então era já diferente fazer uma mirada sobre as tecnologias, né? Mas eu acabei de perder um trecho que eu gravei aqui, não gravou, que eu falei, que eu narrei, né? Que eu estava em estado de carta para você e não narrou aqui, não gravou nesse gravador que eu estou gravando. Aí fiquei pensando assim, de que forma que a gente é obcecado hoje por salvar e não perder os arquivos, as coisas, né? Enfim, o que a gente está salvando, construindo aí esse grande... Existe muito lixo também, né? Que a gente carrega digital. Mas o que eu te falei, que eu estava te falando, Paula, que desgravou, foi que quando eu encontrei esse texto, esse livro, que tinham esses grifos, né, de várias épocas, né, da graduação, do mestrado, me reencontrar com esses grifos, me reencontrar também com a memória, né, desse tempo, desses interesses aí sobre esse texto. Eu encontrei novos interesses nesse texto. E é maravilhoso isso do texto ser inesgotável, né? Às vezes a gente chama bem a atenção, sobretudo quando a gente está numa situação, num contexto de estudo, assim, mas de que o texto ele dá um pouco a cada tempo. Por isso a gente não precisa, não é da ordem do esgotamento um texto, né? Mas sim dessa multiplicidade, né, de leituras que atravessam o texto a partir também
tempos em que você está lendo, o tempo de leitura que você está lendo, né? E a gente está num momento aqui tão particular, eu estou gravando essa aula, a gente está num semestre suplementar, eu estou aqui cheio de livros e cadernos e estou dentro desse casulo, pensando com você, dividindo com os estudantes, isso tudo. Então, o que eu ia dizer é que o que me chama muita atenção nesse texto é o que ele fala sobre a mágica, sobre a relação com a arte como uma relação também, mas sobretudo uma relação mágica. E aí me conecta bastante assim, com que o Krenak fala, por exemplo, né, de como dançar mantém o céu suspenso, né, de como as plumas mantêm o céu suspenso, como esse rito, né, a gente falou tanto sobre isso no sentido do rito estar próximo ao culto, à cultura, de como é que isso é um pensamento mágico, né? Que essas plumas que permite que essas plumas sustentem o céu, como diz o Krenak. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, muito na aula de sexta-feira, quando terminou, num texto que eu li da Célia Chacriabá, vou compartilhar depois da semana passada, que ela fala do barro como um corpo-território. E o artesanato Chacriabá com o barro como também parte desse corpo-território, né? E a gente chegou nesse corpo-território que é a partir da fala de Zé Eduardo, de como maternar esse corpo-território. E, ao mesmo tempo, esse barro sendo esse corpo do território, né? Como alguma coisa ali que vem justamente da terra, né? E, ao mesmo tempo, como é que todo esse fazer, saber que passa pelo barro, pelo molde, pelas mãos, pela pintura, o barro do chão, né? Então, pensando aí cumulativamente falando, de que a gente está também agregando essas imagens que vêm nos chegando nesse percurso desse componente. E aí, só para terminar, em mim disparou uma série de outras questões por conta desse filme que eu assisti, né, do Netflix, o Dilema das Redes, no sentido de que, em algumas passagens, sobretudo, principalmente o cinema, comparado a essa reprodutibilidade técnica que torna possível o encontro com as matas, né, assim, com muitas pessoas, com um número ilimitado de pessoas, ou algo que quase que capta também a oralidade, né, que pode, enfim, questões que ele fala também sobre o controle, né, ou seja, do cinema ser uma possibilidade de luta, né, até contra o fascismo, e ao mesmo tempo como é que a gente vive hoje uma zona tecnológica de redes que, enfim, você nem sabe disso, dessas questões todas de vigilância, mas como é que os algoritmos, né, como é que uma série de mecanismos que fazem parte dessa política do controle, né, que pode nos levar, enfim, outras guerras, ou que já existem, né? De uma certa maneira, elas já estão aí. E aí é isso. Eu me despeço aqui. Eu gostei de ter feito esse reencontro. E a gente vai continuar a conversar. Um beijo.